Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossa aula, a gente vai ver agora o último tópico aqui relacionado a espaço de estado, né, que seria a linearização. A linearização é um método para converter uma equação ou modelo linear em um modelo não linear em um modelo linear. Ok? A linearização depende da expansão de uma série de Taylor em torno de um ponto de operação, né, x estrela ou estrela aí, né? Nominal ou de referência. Então, recorre-se à linearização porque existem diversas ferramentas de análise linear consagradas e não há uma teoria unificadora para resolver sistemas não lineares, né? Então, o ferramental, né, de análise, de projeto, etc., linear é muito maior do que o não linear também. Além dessa questão que ele fala de não ter uma teoria unificadora. Aí. Existem várias pesquisas atuais ah, para a resolução desse tipo de problema, ok? Então, vários sistemas, tais como hidráulicos, né, são totalmente não lineares. O modelo linearizado é razoavelmente preciso e representativo do modelo não linear, né, verdadeiro, desde que as variáveis dinâmicas não se desviem para muito longe desse ponto de operação. Né? Então, a gente vai fazer a linearização perto do ponto de operação e aí regiões próximas, né, a gente tem uma aproximação muito boa do que o modelo pode fornecer, né? Como a gente vai ver agora. Então, escolher o ponto de operação ou estados nominais para linearizar o sistema. Então, a linearização em três passos básicos. Né? Então, primeiro é escolher ou obter o ponto de operação ou estados nominais para linearizar o sistema. O ponto de operação pode ser dado ou ser um ponto de equilíbrio, estado estacionário, obtido a partir do modelo não linear. Normalmente, o ponto de operação numeral será um estado estático, constante. Denomina-se esse estado, né, barra entrada nominal de x estrela e u estrela. Né? Então, para esse ponto de operação aí, naquele determinado instante de tempo, né, vai ser esse x estrela ou u estrela. Redefinir as equações do modelo em termos das variáveis nominais e das variáveis de perturbação ou desvios em relação aos valores nominais. Por exemplo, né, emprega-se a convenção ΔX de x menos x estrela para a perturbação desvio em relação ao estado nominal x estrela. Né? Então tem esse delta, né? Quanto que a gente está fora, né, desse ponto de operação? Qual que é esse desvio, essa perturbação, né? É considerado como uma perturbação ΔX ou ΔU, né? A ΔU, U menos U estrela aí, para a perturbação na entrada em relação à entrada nominal U estrela, tá? Então aí tem um desvio, tá, pessoal? Então aqui, quando a gente lineariza, sempre vai ter essa perturbação, encarado como uma perturbação, né? Esse desvio aí é um erro, né? Porque a gente não está trabalhando exatamente na posição X, mas sim num ponto de operação. Okay? Expandir todos os termos não lineares em uma série de Taylor em torno do valor nominal e reter apenas os termos de primeira ordem lineares. Tá? Então é feita essa simplificação aí. Tá? Os termos de ordem superior, né? Vai ver aqui as outras contribuições, só que a gente só vai estar interessado nos termos, né, de primeira ordem aqui, tanto do x como do u. Né? Então esses valores também são menores, né, e possuem contribuição bem menor, e a gente acaba, vários métodos aí acaba considerando eles como zero, né, ignorando eles, e aí você acaba tendo esse erro, né, de aproximação aí que devido à linearização. Okay? Muito bem. Então vamos lá. Suponha um sistema não linear, né? Então essa função aqui nossa não linear, de primeira ordem com uma entrada u. Tá? Sempre que a gente tiver, pessoal, x ponto igual, em vez de estar o ax mais bu aqui, né, do espaço de estado, a ideia é, geralmente, essa f aqui, tá? Ela é não linear. Ocorre também muitas vezes que, por exemplo, o y, né, é igual a cx lá, também pode ser não linear. Então, geralmente você faz y igual a uma função aqui cx, por exemplo, geralmente usa h, né, h de x, u, né, alguma coisa assim também para
para a medida, tá? Mas aqui a gente está falando do estado. Muito bem. Então, passo 1. A entrada nominal, o estrela, resulta em um estado nominal x estrela, que é o ponto de operação nominal. Ok? As variáveis de perturbação são ΔX, né? E ΔX igual a x menos x estrela e ΔU menos U estrela. Então, reescreva a equação não linear em termos das variáveis nominal e de perturbação. Tá? Então, a nossa função agora vai ser... então, derivando aqui, né, principalmente, né, sendo isso aqui um ponto constante, né, a gente vai reescrever isso aqui, então, em termos da perturbação. Então, nossa função agora vai ser ΔX mais x ponto estrela, né? Então, fica aqui a mesma coisa, né? ΔX mais x estrela mais ΔU mais U estrela. Ok? Passo 3. Expanda f em série de Taylor até a primeira ordem. Né? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Isso é interessante aqui. Quando a gente expande, né? Então vai ter uma função de x estrela ou U estrela. Então, isso aqui é igual a isso aqui, né? Então, vai cancelar, né? Essa é a ideia aqui. E a gente vai ficar com os termos de ordem superior, a gente já falou que não vai utilizar. Então, delta x ponto aqui fica df, de f, de x, né? Por ponto estrela, né? Delta x, mais de f, de u, vezes delta u. Então, o nosso modelo linear em termos de delta x e delta u. Né? Delta x vai ser o estado e delta u a entrada. Né? Muito bem. Então, supõe um sistema de segunda ordem com duas equações de estado não lineares e uma entrada U. Então, o que a gente obteve lá, x1 ponto, x2 ponto, só que agora elas são não lineares, né? F1, F2, né? E aí o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? A entrada, o estrela, resulta no estado x1 e x2, né? Assim, as soluções nominal de x estrela definem o ponto de operação nominal. Passo 2. As variáveis de perturbação são ΔX, x1 menos x estrela, né? x2 menos x estrela e u menos u estrela. Passo 3. Depois da expansão em série de Taylor até a primeira ordem, o sistema linearizado resultante pode ser colocado na representação espaço de estado. Né? O que acontece aqui, pessoal? A gente vai colocar isso aqui, são vários deltas desses, né? E a gente vai escrever de forma matricial, né? Como está aqui. Sendo x aqui os delta x, né? Etc, né? Aqui está x aqui, mas a gente poderia escrever como os próprios delta x, né? Acho que está faltando delta aqui realmente. Ó. Vou verificar aqui, então, um instante. Tá faltando o deltazinho aqui, tá, pessoal? Depois vou tentar colocar aqui. Muito bem. Então, o que acontece aqui, pessoal? A gente tem a nossa matriz A e a nossa matriz B. Então, isso aqui a gente chama geralmente essa matriz A aqui, a linearização, é a matriz jacobiana, tá? Então, o que acontece? A gente vai pegar para cada estado nosso, né, x1 e x2, essa função f1, a gente vai fazer o derrom de f1, né? Aqui também tá... Acho que tá errado aqui também, viu? Tá faltando aqui o derrom, né? Derrom de x1, ó. Derrom de f1, derrom de x1, derrom de f1, derrom de x2. Derrom de f2, derrom de x1, derrom de f2, derrom de x1, tá? Tá faltando aqui, tem que ser igual aqui, ó. Tá? Então, a gente vai fazer a derivada da função f1 em relação a x1 em relação a x2, né? Aqui da função f2 na segunda linha em relação a x1 em relação a x2.
E assim vai ficar a nossa matriz, pessoal, tá? Assim como a B também. As matrizes A e B são numericamente avaliadas nos estados nominais x estrela e u estrela, tá? Note que a solução do sistema linearizado fornece ΔX o vetor de estado perturbação. De modo a estimar os estados de solução, tem-se que x é igual a x estrela, né? É o ponto de operação mais o ΔX, né? Para a gente voltar para o estado que a gente quer, tá? Então a gente tem que falar qual que é o ponto de operação e qual que é o x que a gente quer trabalhar, e a gente obtém qual que é o valor ΔX, ou qual que é o valor de x, correto? Muito bem, vamos para esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é do sistema hidráulico, né? Então considere a relação entre a queda de pressão P, né, e a vazão volumétrica Q, né? Queda de pressão, vazão volumétrica. Para escoamento turbulento, lembra que a gente falou, escoamento turbulento é não linear. Tá? Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Então a gente tem a equação aqui da vazão não linear, né, que é igual a KT, né, raiz de P, né? É escolhido aqui um ponto de operação, né? Suponha que o ponto de operação é a queda de pressão P estrela igual a 400 kPa, né? A vazão nominal correspondente é 2,3910 a menos 4 metros cúbicos por segundo, né? Passo 1 aqui, ó. A gente escolheu o ponto de operação da vazão nominal. Em seguida, a expansão em série de Taylor, né? Mostrada até a segunda ordem, né? Que é feita a expansão em série de Taylor, em torno de que a estrela resulta em isso aqui. Né? Muito bem. Então, é desprezados os termos, né? E aquele outro termo que cancela aqui, né? Desprezando os termos de ordem elevada, maior que a primeira, resulta em um modelo linear. Veja os exemplos, os eixos vermelhos no gráfico. Né? Delta Q igual a dq dp delta P. Tá? Que é o nosso modelo linear. Tá? Então, o delta P aqui é como se fosse o estado aqui. Né? Muito bem. Modelo linear, na qual a inclinação local linha verde né, é dada pela reta aqui, né, que é o nosso modelo linear, ok? Então, perceba que aqui, ó, o que acontece? Regiões perto do ponto de operação, né, a aproximação é boa, né, regiões longes aqui do ponto de operação já vai ter um erro maior, tá? Isso aqui que é o erro, né? Já que o nosso aqui é um modelo não linear. Okay? Então, o erro do modelo não linear com o modelo linear é essa diferença aqui. Ok? Dependendo para a pressão que for utilizada, tá? Muito bem. Então, a derivada, né, dq sobre dp, tem que fazer aqui a derivada. Né? A gente pode escrever como p elevado a 1 sobre 2 aqui, né? Então, vai passar o termo 1 sobre 2 para cá quando derivar e vai ficar aqui p elevado a menos 1 sobre 2, que é a raiz de p aqui, né? 1 sobre a raiz de p. Tá? Então, por isso que fica dessa forma aqui. Agora, pode-se calcular soluções aproximadas para Q, né? Igual a Q estrela mais delta Q. Ok, pessoal? Enquanto o delta P é pequeno, né? Enquanto o delta P for pequeno, né? A gente consegue calcular, né? Os valores, né? Enquanto o delta aqui for pequeno, né? A gente vai conseguir calcular isso uma solução aproximada. Pessoal, é isso aqui. Vou ver se eu faço um exemplo depois da lista, tá? Mas é basicamente essa a ideia aí, né? Escolher o ponto de operação, né? Que vai resultar no ΔX e depois fazer a derivada, né? No final, pessoal, a gente vai estar fazendo essas derivadas aqui, a linearização, né? E calculando o ponto de operação para poder calcular o x de t, tá? Então, o que é importante aqui? Né? Saber que existe modelo não linear,
E a gente, ao linearizar, né, quando a gente trabalhar perto do ponto de operação, né, o erro é pequeno, né, e à medida que fique longe esse passo, né, o erro se torna maior. Tá? Basicamente é essa a ideia. Tá? E da parte de linearização para a gente obter um modelo linear. Tá? Obrigado, pessoal. Até mais.